Eu sei que eu não derramo esse café na mesa. E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Nós estamos hoje aqui, ó. E aí, galera? Aqui. Nós estamos aqui com o nosso ilustre convidado, que já vocês vão saber um pouco mais dele, o nosso amigo Esaú e o meu parceiro de longa data, PH. Tamo junto. E vocês estão aqui no podcast que é 30 minutos pra não encher o saco. Que Deus nos dê graça pra conseguirmos bater um papo hoje em 30 minutos. Exatamente. Eu falo pouco, não sei vocês, né? E aí é isso aí, né? Não? Como é que tá aí? Fala aí. Tô achando bom, tô com... Já temos nosso primeiro patrocínio aqui, Café Cremoso Já da Kelly. tratamento Você VIP pode ser um hoje. patrocinador também. Você pode ser um patrocinador aí. Você que tá ouvindo aí no YouTube, na plataforma do YouTube, já curte aí, já comenta, já compartilha. Enfim, se você estiver ouvindo no Spotify, não deixe de avaliar. É muito importante isso, beleza? Mas vamos lá. Eu já conheço o Esaú há bastante tempo, acho que o PH também. Já. Mas vamos lá, Esaú. Quem é você? De onde você é? Gente, o rei. Uma pergunta bem filosófica, né? Quem é você? Bem, aqui o nível é esse. Faz 32 anos que eu tô tentando responder essa pergunta. Tu tá diante de um filósofo. Café filosófico hoje, né? Então, cara, eu sou Esaú, eu sou missionário, sou jornalista, cristão, né? Importante. E tô aí nessa vida, como falei, né? 32 anos já de caminhada. De crente, eu acho que nem sei. 32 cara. anos. Quando eu digo 33. 33 da barriga. Tipo isso, Não, mas quando eu me converti mesmo, que eu decidi caminhar com Jesus, eu tinha 12 anos de idade. Quando eu tomei a minha própria decisão, né? Massa. Então tem aí... Pra você que não tá ligado aí, né? O Esaú é filho da pastora Vanderlene e do pastor Ronaldo. A pastora Vanderlene é uma grande referência para todos nós aí. Com certeza. Em arte, criatividade. Ela é uma desbravadora, uma pioneira. Mas e aí, 32 anos... Sim, Cara, nem parece, né? Não parece, né? E é engraçado, você deve estar se perguntando assim, por que o Esaú, né? O Valber vive com o PH falando aí de criatividade e tal, mas eu acho que o Esaú é uma pessoa excelente para falar também sobre criatividade, arte, comunicação, missão, que tem a ver com o que a gente se propõe a falar aqui. Na conferência criativa, na primeira, a gente fez questão de pedir para o Esaú compartilhar com a gente, né? Verdade, foi muito bom. Foi muito bom, muito importante. Mas me diz uma coisa, Esaú. Quando tu se descobriu uma pessoa criativa, né? Você falou que é jornalista. E a maioria dos jornalistas são pessoas criativas, né? Que criam, que pensam, que inventam. Quando foi que tu teve esse start aí na sua mente de, cara, sou uma pessoa criativa, vivo nesse mundo aí? Mano, eu tava até pensando nisso hoje porque eu tava assistindo outro episódio, não sei se foi o último ou o penúltimo do podcast, e vocês estavam falando sobre isso, acho que tu perguntou pro PH, né? A mesma pergunta. E aí eu comecei a lembrar, né? E aí a memória mais distante que eu tenho, assim, de um momento, assim, de criatividade, eu não lembro a idade que eu tinha, eu sei que eu tinha menos de 12 anos, mas eu lembro que eu gostava muito de inventar histórias, de escrever histórias, né? E eu lembro que teve uma história que me marcou, que era naquele tempo, não sei se vocês vão lembrar disso. Eu tô 38 anos, mano. Vai lá. Aquelas folhas com pauta que era duas, assim, você abria, assim, você fazia trabalho da escola. Com certeza. Eu peguei uma daquelas uma vez e eu escrevi uma história, tipo, do começo ao fim daquela... Não sei se foi uma ou mais de uma, enfim. Eu lembro até o título, era As Aventuras de Topázio. Não sei de onde que eu tirei isso. Tem isso ainda registrado? Não tenho, cara, não tenho de jeito nenhum. Eu lembro que eu escrevi e aí eu entreguei pro meu pai, pra ele ler, né? Meu pai foi meu primeiro fã, digamos assim. Meu primeiro incentivador. Ele e minha mãe, né? E ele leu e tal, e ele me elogiou muito. Tipo, ele achou o máximo a história, ele gostou pra caramba. E falou que eu levava jeito pra escrever e tal. E essa então é a memória que eu tenho, assim, de criatividade, né? De criar algo, que é algo que eu faço até hoje, né? Escrever, criar histórias, assim. Foi a partir daí também desse incentivo do meu pai em ler as minhas coisas que veio a ideia de fazer jornalismo, né? Fazer comunicação. Foi ele que me sugeriu, a primeira pessoa a me sugerir a fazer esse curso. Tu é uma daquelas pessoas sobreviventes da faculdade? Cara, estudei ali na... Qual foi o ano que tu ficou na faculdade? Eu comecei em 2009. Eu levei mais tempo do que o normal, porque eu comecei a faculdade lá em São Luís. Aí eu fiquei lá 2 anos, a partir de 2009, depois eu vim pra Imperatriz de novo, fiz mais um tempo. Só que eu não consegui na época me formar por conta de burocracia, transferência e tal.
Aí fiquei trancado 1 ano e meio e só vim me formar em 2015. Então foi mais ou menos aí uns 6, 7 anos. Que era pra ser só 4, né? Aham. Mas sobrevivi, graças a Deus. Mas aí a faculdade de jornalismo, o que é que tu pode falar assim pra galera? Eu tô fazendo faculdade, né? Tô finalizando a minha. Mas o que é que tu pode dizer para o pessoal que é cristão, que pensa em fazer, que gosta dessa área? Tem uma galera lá da igreja que faz parte da mídia também, né, Sim. que gosta. O que é que tu tem para dizer a respeito da faculdade em si, do curso até, né? Sim. Pode ficar à vontade. Entendi. Não só do curso, mas faculdade de forma isso. geral. Eu acho que faculdade é importante, mas não necessariamente todo mundo vai fazer ou precisa fazer. Não é uma Principalmente regra. dos dias de hoje, né? Exato. Hoje, até pra ser jornalista, desde quando eu Não precisa entrei, mais. Aham. foi limado o Aham, diploma, não aham, precisava mais, né? aham. Então eu fiquei bem feliz com isso, né? Mas assim, eu lembro que quando eu passei na faculdade, até uma amiga brincou comigo assim, cuidado, né? Não vai te desviar, não sei o Aham. que e tal. E realmente, assim, a gente é muito bombardeado nesse ambiente da faculdade, mas graças a Deus eu já tinha uma cabeça muito bem formada Aham. quando eu fui, né? Quando eu entrei na universidade. Então, isso não foi um problema pra mim, pela graça de Deus, assim, de me afastar, de esfriar na fé. Foi desafiador, tanto em nível espiritual quanto intelectual, né? Porque a gente era desafiado por professores na nossa fé, assim, de falarem coisas assim que iam contra mesmo que a gente acreditava pra provocar e tal. Aham. Mas consegui. Então, se você tem, assim, uma vocação pra alguma área que precisa de um estudo Uhum. acadêmico, faça e vá com uma cabeça formada, né? Tenha pessoas pra te acompanhar. É importante, né? Sim. Eu, assim, tô falando aí, eu lembrei de algumas pessoas, assim, que conseguiram entrar na faculdade, mas, cara, abandonaram a fé, saíram da igreja. Algumas deixaram até de ser aquela pessoa criativa, né? Passaram a ser mais aquela pessoa crítica, né? Inclusive, Sim. eu tô lendo um livro com o PH, como vocês já sabem aí. E nesse livro é um livro sobre criatividade, ele fala que quando você começa a ser crítico demais, principalmente com relação a aquilo que os outros criam, você acaba deixando de ser criativo, né? É bem interessante esse ponto de vista, era uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas em se tratando de comunicação, de missão, de vida cristã, a gente tem que parar para pensar, né, a respeito do que a gente escuta. Eu acho que, de certa forma, até o que a gente escuta na faculdade, no teu caso aí, né, contribuiu para você ser a pessoa que você é hoje, né? Sim, com É lógico que certeza. isso vai te dar um poder de argumento, né? Acho que essa provocação, ela, até certo nível ali, ela é saudável, né? Mas depois, é lógico que você tem que colocar na balança também, né? Uma coisa que... Sim, eu acho que desafia a tua fé. Desculpa, Aham. desafia a tua fé a crescer, assim. Eu lembro já um pouco. Tem a ver com isso, mas já fora da faculdade, eu lembro que teve uma época que eu tava convivendo só com cristão, e Era aí. o que eu ia falar, que a gente já É. costuma ver numa bolha, né? Sim, é muito Quando vai pra esse confortável. ambiente, aí a gente é desafiado. Exatamente. Então, assim, teve uma época, isso já formado já, que eu tava convivendo só com gente cristã e eu falava, cara, eu tô sentindo falta de andar, de falar com um não cristão, porque desafia a minha fé. Uhum. Assim, de estar preparado pra falar da minha fé, pra compartilhar, pra saber falar de outros assuntos também, né? Então, eu acho que é importante a gente sair um pouco e ser desafiado. Isso traz maturidade também, né? Mas é desafiador. Força a criatividade, né? Sim, Nossa, com certeza. criatividade. Você tem que aprender a sobreviver. E já que o Pedro falou de criatividade, como a gente falou aqui, eu acredito que dentro do teu universo ali da tua família, a arte sempre esteve na tua casa, né? De alguma forma, Sim, né? Tem como, né? sempre. Como foi crescer com arte ali, com criatividade, com fé, entendeu? Como é que foi, cara? Cara, foi muito bacana, assim. Porque a minha mãe, ela é professora de música, né? Aham. Ela é formada em música, fez faculdade também, Aham. né? Então eu cresci nesse ambiente de música, de aula, E dança, de Exaú foi dançarino. Ele disse pra eu não falar, eu mas falei. ele já foi dançarino. O Isaú já foi Ai, dançarino Jesus. mesmo, verdade. Solta umas fotos aí, Val. Deixa em off, deixa em off. Não. Graças a Deus, o único vídeo que tinha no YouTube sumiu, Mas o não Isaú sei o que dançava aconteceu. bem. Mas vamos lá. Como a dança entrou na tua vida? Naquele momento, tipo assim, cara, tô na Meu igreja, Deus. preciso... Como é que é? Cara,
Olha, foi quando eu me mudei pra Imperatriz, né? Minha família é de Belém, né? A gente morava em Belém, então quando eu tinha uns 12 anos a gente se mudou pra Imperatriz. Nem tinha a igreja Nova Aliança, que é a igreja que a gente faz parte, né? Era a primeira igreja batista de Imperatriz. E um grupo de adolescentes e jovens criou um grupo de dança na igreja, tipo um ministério de dança, né? E aí me chamaram. Eu era novo na igreja, tinha pouco tempo, e meus amigos faziam parte, me chamaram pra ir. E eu fui, né? Não sei se era empolgação, se era porque meus amigos estavam e tal. Mas eu acabei curtindo, porque não era só dança, né? A gente viajava pro interior do Maranhão pra evangelizar. O nome do grupo era Evangelizando com Arte, né? Então a gente fazia dança, teatro e tal. Aí depois foram vindo outras pessoas, depois de muito tempo veio o PH, e aí teve o Loucos por Jesus também, que foi um grupo de dança que a gente Quando eu te tinha. conheci, eu acho que já era a época do Loucos, né? Eu acho Acho que foi. Quando eu cheguei na Sim. igreja, o Louco já existia, com a Gabi Foi? Uerano, né? É verdade. Depois que eu assumi. Verdade. A Gabi, mas Gabi Camelo. Verdade. Sim, Que era desse outro grupo, Evangelizando com Arte. Porque eu já cheguei em 2009 na igreja. Sim, eu tô Foi. ligado. Aí depois fiz parte do Loucos por Jesus. Mas veja só, tô falando de dança aqui, mas tua mãe é bailarina, cara. E a irmã dele também. É verdade. entendeu? A minha mãe, minha irmã. A minha mãe já foi começar a dançar também depois, né? Não foi a primeira área dela, assim, né? Inclusive, ela sempre fala que ela aprendeu, assim, estudando por conta própria, né? Indo atrás de curso. Ela não tem formação, assim, acadêmica nessa área, né? Mas é algo que Deus chamou ela e ela foi se aperfeiçoando. Mas hoje eu não tô na dança, só pra deixar bem claro. Então, não me convide pra dançar nessa igreja que eu não sei mais. É engraçado, né? Essas experiências, elas nos ajudam a nos encontrar, né? Em algumas coisas, né? Sim, com certeza. Às vezes você nem faz bem algo, mas por você começar a fazer, por você ir tentando. Inclusive, eu tava ouvindo isso hoje da Julia Cameron, ela falando assim, a melhor forma de você saber, de descobrir algo é você iniciando, tentando, né? Exatamente. Eu acho que muita gente que tá hoje no ramo da arte, da criatividade, cara, começou assim, né? Principalmente na igreja, né? Onde você tem muitas possibilidades e ninguém fica te podando pra você não fazer. Cara, tu quer dançar? Vamos lá, vamos pro ensaio, tentar, né? entendeu? Vamos ver aqui. Eu acho que isso é o interessante do background da igreja, né? Do backstage da igreja, né? Te possibilitar que você exercite a sua criatividade de alguma forma. A gente já falou várias vezes disso aqui, né? Inclusive, hoje em dia tem novos ministérios aí, né? Várias possibilidades que antes, no nosso tempo, ainda não tinha. Mas assim, hoje tu tá se movendo em quais ambientes criativos, além da escrita? Tem mais alguma outra área? Vou pensar aqui. Eu acho que o ensino é um. Acho que tem uma época que também mexia com design, né? Sim, até hoje, de vez em quando. Não profissionalmente, mas eu faço de vez em quando, tanto pra mim mesmo, né? Que eu trabalho com redes sociais, produzo conteúdo, então eu faço tanto pra mim quanto pra outras pessoas, assim, que sabem que eu faço. Então eu faço aqui e ali algum trabalho. Os designers vão me odiar, mas eu uso o Canva, tá? Canva é bom, eu sou adepto do Canva. Eu também, hoje em dia eu uso o Canva. Mas é bom demais, é uma ferramenta prática, intuitiva, né? O cara né? souber usar, né? Exatamente. Exatamente. Passou um período como social media, né? Sim, eu trabalhei. Depois de formado, né, eu tive experiência como social media, trabalhei numa agência de marketing digital, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Foi um lugar onde eu aprendi muito, cresci muito, profissionalmente, como pessoa também. Foi o último lugar que eu trabalhei antes de ir pra missão. Então, assim, foi uma escola realmente pra mim. E me marcou tanto que até hoje eu tenho contato com o pessoal que eu trabalhei, assim, o meu chefe, a gente tem uma amizade muito bacana e tal. E foi assim, eu trabalhei como mais ou menos social media, que na época acho que nem tinha esse nome, né? Na época não, que ainda existe, do Instituto Lugar de Ajuda, né? Só que assim, eu era muito cru. O pastor me ofereceu um estágio, eu não sabia de nada e fui aprendendo. Nessa época que o Esaú tá falando aí, a gente trabalhou junto, né? Inclusive, eu acho que eu já falei isso algumas outras vezes, mas já que tu tá aqui, eu vou aproveitar a oportunidade pra falar. Uma das pessoas que me influenciaram, né, a fazer jornalismo foi Esaú também, entendeu? Eu já falei isso, inclusive eu vou chamar as outras pessoas aqui pra gente conversar sobre isso. Porque foi ali que eu aprendi a gostar mais de comunicação, né? Eu já gostava do ambiente da comunicação, de tudo aquilo que eu consumia. Mas convivendo contigo ali na sala 25 lá da igreja, né? Na sala de comunicação, foi eu vendo, a gente criou uma revista. Toda minimalista, bem massa, né? Nessa época. Foi verdade. E foi convivendo com o Esaú que eu aprendi a gostar mais de comunicação.
mais do jornalismo, entendeu? Então, quando eu pensei, cara, vou fazer a faculdade já nessa área que já eu tá gosto, inserido, né? exatamente, Sim. que eu já tô inserido, né? Que eu tenho boas referências, né, no caso. E, cara, pra mim, aquele tempo nosso ali da sala de comunicação ali, tu trabalhando no instituto e também ajudando a gente lá na igreja, pra mim foi um start Não, muito foi massa, bem assim, bacana entendeu? mesmo. Verdade. Eu acho que eu posso dizer que eu sou um fruto, assim, do teu tempo ali A convivência, né? na convivência ali na Que igreja, entendeu? legal. Ali foi legal ali. Mas tu tava falando aqui, cara, de missão, e a gente se propõe a falar de comunicação e missão aqui também. Eu não sei, cara. Eu acho que missão tem tudo a ver com criatividade, com arte, entendeu? Porque quando a gente pensa em missões na igreja, a gente pensa no missionário que sai lá da sua terra, vai lá pra, né? Pra Mas, África. exatamente, pra África e Para tal. os confins. Sim. Para os confins, Sempre. que não deixa de ser também, né, gente? A Sim. gente não quer descartar nem É. isso, né? Mas não é só isso, né? Então, quando eu penso em missão e criatividade, eu vejo que tá tudo convergindo, que tá tudo junto, né? O que Sim. tu acha? Tu pensa assim também? O que tu tem na tua cabeça pra dizer a respeito disso? Não, com certeza, eu acho que tem tudo a ver mesmo. O missionário tem que ser criativo, né? A gente estava até falando há pouco, né? Para se manter, para sobreviver, ele tem que criar ideias. Claro que tem a linha, né, entre até onde eu faço, até onde Deus vai agir também, mas envolve criatividade e a missão, ela tem muitos aspectos, ela tem muitas áreas a serem exploradas, né? Uhum. Então, na missão a gente vê de tudo. A gente vê gente que dança, que faz teatro, gente que canta, que prega, gente que conserta, que Uhum. pinta. Então, eu já fiz um pouco de cada coisa. Até cozinhar também, tipo, Aham. para mim cozinhar é criatividade Com também, assim, certeza. sabe? Então, às vezes você tá numa base missionária, por exemplo, você vai cozinhar para 100 missionários, você tem que ser criativo. Aham. Porque senão a galera começa, não, Você toda só vez tem o ovo e isso. a farinha. E aí, o quê? Vamos ser Exatamente. criativos aqui. Exatamente. Então, assim, Criatividade é para todas as áreas, né? Assim, eu costumo dizer que eu não consigo desvincular a criatividade de nenhuma outra área Verdade. da igreja, né? Para mim, sim. tá em todas as áreas, assim, uma habilidade que sempre vai complementar qualquer área da igreja e qualquer área fora da igreja também, né? E se tratando de cozinhar e tal, cara, é muita criatividade. Porque, tipo Muita. assim, eu tava assistindo uma série, eu até indiquei pro PH, chamada O Urso, né? E lá fala justamente de uma cozinha, um monte de gente. Eu comecei a assistir ela. É caótico, ambiente caótico, tem que. Parece agência de marketing, sabe? Todo Mas mundo doido. ele se propõe a fazer algumas coisas, criar, inventar, entendeu? Experimentar, que é o ambiente. Eu acho que Sim. missão também é um pouco assim também, né? Sim, com certeza. Assim, porque na missão você vai encontrar todo tipo de gente. Você às vezes vai passar por vários lugares e nem tudo que funciona num lugar vai funcionar em outro ou com grupos diferentes de pessoas. Então você tem que se adaptar, você tem que pensar em novas ideias para alcançar essas pessoas. Então, por exemplo, eu tive a experiência de fazer missão transcultural na Inglaterra. Tem muita coisa que funciona lá que não funciona aqui no Brasil e vice-versa. Parecido com aquilo que a gente tinha falado sobre comunicação, né? Exatamente. Querendo ou não, que às vezes a gente, tipo assim, que era uma coisa que eu ia falar. Às vezes você usa uma estratégia, né, que dá certo. Sim. Deu certo aqui, eu ir por esse caminho. Só que você se apaixona por aquela ideia, aquela forma e acha que é o único meio, Sim. o único método. Aí você vai usar em outro lugar, não dá os Não mesmos dá. resultados, não flui. É. E aí você engessou ali exatamente. né? Eu li uma vez o. Meu Deus, esqueci o nome do autor agora. Mas ele falando basicamente que. Inclusive é o autor do Rock Price, o nome. Ele é um cara que tem uma banda e ele falou que tava meu Deus, Amsterdã. E aí eles fizeram tava fazendo missão e tal, evangelismo. E aí eles fizeram uma peça na rua com uma galera. E aí disse que a peça era basicamente alguém dentro de um caixão, passando pelas ruas de Amsterdã, juntando todo mundo, pro cortejo ali da pessoa que pro funeral e tal, né? E aí disse que em determinado momento parava numa praça e tal. Disse que a pessoa saía de dentro do caixão e começava a falar de Jesus, a morte e tal, não sei o quê, né? E ele disse que, cara, nesse dia eles tiveram uma experiência bem massa, assim, das pessoas, deles falando, de Jesus ali no local. Mas eles falaram que foram convidados para ir para os Estados Unidos. Aí ele falou, nós bombamos lá em Amsterdã, vamos chegar lá na América, vamos arrasar. Aí eles fizeram a mesma estratégia. Só que lá nos Estados Unidos já não funcionou. Ele disse que quando o cara saiu dentro do caixão e tal, toda com uma proposta, disse que a galera foi pra cima do cara, já queria pegar ele, prender, tá ligado? Aí ele fala que às vezes é bom a gente ficar ligado
nessa questão cultural, tem coisas que Sim. lá em Amsterdã vai funcionar, lá em Nova York já não vai funcionar. Ou às vezes até Exatamente. questão regional, né? É, Aqui regional. no Nordeste Exatamente. você vai pra outra Sim. região. Exatamente. Sim. É bem interessante E isso. eu né? acho que por isso é importante o estudo dentro da criatividade. A criatividade, muita gente pensa assim, é algo solto, né? Tipo, é só o que é espontâneo, é criatividade. Não é. Verdade. Tem estudo por trás, tem pesquisa. Então, quando Tem você vai fazer. transpiração, né? Exatamente, muito trabalho, Muito né? trabalho, Então, quando você vai fazer missão, a gente pesquisa sobre o lugar, pesquisa sobre as pessoas para saber que estratégias podem dar certo, né? Uhum. Claro que, de novo, tem a direção de Deus, dependência de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? É por isso que eu assim, é engraçado falar disso, né? Porque, tipo assim, tu como um jornalista, pessoa da comunicação, isso tem muito a ver com o nosso universo, né? De antes de fazer algo, a gente tava montando tudo aqui, falando, cara, qual é a pauta e tal. Eu falei, não, é freestyle. Mas tem muito a ver com isso, né? O jornalista gosta de, deixa eu saber aqui pra quem eu vou falar, Sim. né? Até os políticos usam muito desse recurso. Peraí, eu vou pra aquele bairro, as pessoas são assim, as gírias que eles usam são essas, então eu vou por aí, Exatamente. entendeu? Isso é interessante. Mas o próprio Jesus, ele sacava o ambiente, né? Aham. Então ele usa uma linguagem de acordo com, se ele falava, ia confrontar os mestres da lei fariseu, ele ia por um campo. Sim. Ele ia falar com os camponeses, com a galera mais da agricultura. Falava de pão, falava de não sei o exatamente. quê. Semente, né? Mas Jesus era esse cara, assim, ele entendia o ambiente que ele tava, né? E dava Sim. uma resposta de acordo com a necessidade do ambiente. Eu acho que a gente que é criativo tem que entender isso, inclusive. Eu acho que hoje, não sei se vocês vão concordar, eu acho que hoje o maior campo criativo é a internet, né, bicho? Hoje é um quase campo, impossível você. Campo criativo, de missão, com muitas possibilidades pra você experimentar, fazer. É o campo né? missionário, né? Sim. Isso. Eu lembro até que o pastor Feitosa falou isso um tempo desse, né? Foi, que é um né? novo campo missionário que tá surgindo. E como é que né? tu acha, assim, que tá sendo o posicionamento da galera em relação a este campo missionário? Será que a gente tá se movendo como um campo missionário ou só como mais uma plataforma de entretenimento e autopromoção? Eu acho que Essa tem um pouco do. Foi pesado, né? Vai devagar, né? tá, Tô digerindo o que o Pedro quer falar. Vamos lá. Responde aí. Não, que eu quero, todos nós aqui estamos Sim. inserindo, pô. Quero aprender, vamos lá. Até porque a gente conhece recortes, né? A gente não conhece tudo que tá lá Verdade. fora. Então, assim, eu acho que tem um pouco de cada. Tem uma galera que já tá se despertando pra entender que é um campo missionário. Tem gente que já fazia isso mesmo sem ter esse conceito, né? De, eu tô na internet pra pregar a palavra de Deus, pra alcançar pessoas e tal. E tem muita gente que faz isso, né? Aí vai a questão agora dos limites, né? Até onde eu posso ir? Porque, querendo ou não, até eu tava conversando, minha mãe, ela também tem uma loja, né? E ela é a própria social media dela. Então ela fica nessa crise, né? Eu quero usar uma trend, uma música, mas quando eu vou pesquisar o significado da música em inglês, é só baixaria. Falei, esse é o preço de ser crente. Exatamente. Então, assim, tem os limites, e às vezes eu vejo que tem gente que não sabe lidar muito bem com os limites. Tipo assim, tá valendo porque eu quero alcançar as pessoas e tal. Não tem um filtro, né? É, um filtro. Quero então eu acho que isso apareça pra mais pessoas, né? Exatamente. Mas eu acho assim, tipo, até onde vale a pena, né? Eu negociar os valores, os princípios pra alcançar. Eu acho que a gente precisa manter, né? Eu acho que falta um pouco de estratégia nas pessoas que se propõem a estar nesse universo. Eu acho que falta pra pensar, analisar, peraí, o que eu quero? Qual é a minha... Eu gosto muito de falar isso com o Pedro, a gente já falou isso outras vezes aqui também, sobre as minhas linhas editoriais. O que eu me proponho a falar na internet, né? É um assunto que eu domino? É Bíblia? Né? Eu falei, cara, eu não vou falar de Bíblia porque apesar de você ser um crente, você ler, você praticar, você meditar, né? Eu falei, cara, eu vou falar de uma coisa que eu acho que eu domino bem mais, entendeu? Não tem pensamentos soltos, né? Não sou um mestre pra estar ali. Então, eu acho que falta um pouco isso, essa estratégia. Cara, eu vou me propor a falar disso. Tipo um David Icke, é isso que fala? David Icke. David Icke. O próprio pastor... Meu Deus, agora, ó. Pastor de artes, moço, lá da base. Esqueci o nome dele agora. É o Madison. O pastor Madison. Desculpa, pastor, fugiu da minha mente aqui o seu nome. Pastor Madison. Tem outros também. Então, eu acho que falta estratégia para se posicionar dessa forma dessas pessoas, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui de missão, de criatividade, tem um cara que faz isso muito bem, que é o design da missão, que ele se propõe a design e missão, e fala daquilo, e fala de Jesus, e fala sobre missão, e fala sobre criatividade. Então, eu acho que falta um pouco ir com a estratégia. Não só
versículo, não só coisas aleatórias, mas... Sim. Verdade. E com um pouco mais de profundidade. Intencionalidade, Intencionalidade, entendeu? Talvez pegar algumas coisas que é típico da internet, né? A questão da depressão, da pornografia. Trazer esses temas à luz das escrituras, né? Mas isso aí, cara, é uma coisa que tem que parar, analisar, pensar, fazer estratégia, entendeu? E não só jogar as coisas aleatoriamente. É isso que eu acho que falta. Não sei se vocês concordam comigo, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Eu acredito que sim, até pela falta do conhecimento dessa área. Não é todo mundo que tem, apesar de todo mundo tá se tornando cada vez mais democrático, né? As pessoas estão se inserindo mais, tem se tornado mais fácil, opinando. Tem muito curso aí ensinando como fazer e tal. Mas, por exemplo, eu vejo isso até mesmo com os próprios missionários, né? Tem pessoas que falam assim, é legal o jeito que tu comunica e tal, o que tu faz, teu trabalho missionário no Instagram e tal, me ensina como é que faz. E a comunicação, sempre fala, é muito importante pro missionário, você saber comunicar a sua missão, porque a gente trabalha, por exemplo, eu trabalho com a Jocum hoje, né? E na Jocum você não tem salário na missão, você trabalha com mantenedores, parceiros que investem financeiramente na sua vida. Então você precisa comunicar para eles o que você tá fazendo e até para outras pessoas que podem ser potenciais parceiros, né? Então, como você comunica isso? Então, precisa saber quais caminhos, por onde não eu vou só postar aqui de qualquer jeito, ou tem gente que... Aí encontrar o equilíbrio. Tem gente que posta só coisa pessoal, tem gente que posta só trabalho, parece que o missionário não tem vida, né? Enfim, então acho que realmente falta um pouco, né? Eu olhando e seguindo algumas pessoas, eu acho que... beleza, mas o missionário tem que pregar a palavra de Deus e tal. A gente tem toda essa discussão, né? Assim, o cara não tem que ficar perdendo tempo no Instagram, vamos dizer assim. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que é encarar a mídia social, as redes sociais, como parte da missão também, né? Porque, cara, é legal eu estar aqui em Imperatriz, te conhecer, me conectar contigo e, de repente, ver tu pintando um muro, não sei nem aonde... Aí, 2 semanas depois, eu falo, cara, gente, eu vou ficar off porque eu vou pra base, não sei, e depois tu aparece de novo em um outro lugar. Isso é legal, entendeu? Sim. Porque mostra o teu processo, o teu desenvolvimento das coisas, né? Pelo menos eu gosto de ser assim. Por exemplo, tem uma amiga minha, aqui de Imperatriz, que ela é da ABU, cara. E ela foi pra missão, foi trabalhar na ABU e tal, no escritório da ABU. Mas, cara, eu sempre recebo o e-mail dela. Legal, sim. Entendeu? É informativo do mês e tal, Sim. preciso de oração por isso, preciso... a minha atual situação financeira é essa. E isso é legal. Isso, sabe, passa pra mim um respaldo interessante, entendeu? Me dá um feedback do que ela tá fazendo, como é que ela tá, ou se eu posso colaborar, se eu posso ajudar, entendeu? É como as cartas, né, que os apóstolos Eu ia falar isso agora mesmo, exatamente. Era a rede social da época, né? Então, assim, às vezes o cara fica demonizando, não pode ser. Moço, a Bíblia foi escrita, a lei foi escrita primeiro em quê? Uma pedra, né? Foi pro papel. Agora tem um meio digital. O cara não pode dizer que é a realidade. Da mesma forma, os meios de comunicação, eles estão mudando. Então, assim, contanto que haja comunicação... Sim. O conceito é o mesmo, né? O meio... Assim, contanto que a comunicação não se perca. Né? A comunicação fiel. Aqui a gente tá falando de missão. Então, qual é a essência ali do missionário? É a mensagem do evangelho. Então, como ele vai fazer isso... aproveitando esse meio que a gente está inserido, eu acho que é totalmente relevante, né? Você entender esse ambiente da internet e tal. E eu acho assim, que eu comecei a ter esse entendimento assim, tem pouco tempo também, entendeu? A gente às vezes entra mais como um consumidor e na maioria das vezes a gente consome coisa ruim, né? Rasa, claro que tem coisa pensando boa. Assim, poxa, eu posso fazer melhor, velho. Aí o cara tá fazendo, a gente tá só falando, poderia ser eu, mas eu tenho algo a comunicar que vai abençoar o cara que tá lá não sei aonde, como o Bob falou. Ou então eu carrego algo que, cara, eu sei que é importante, né? E às vezes, tipo assim, a gente se move dentro do mesmo campo, mas você consegue comunicar de uma forma que eu não consigo. Exatamente. E atinge alguém que eu não atingo. Exatamente. Eu tava até falando com o pastor Marcos exatamente sobre isso, que ele tava compartilhando. Tu tava naquele dia na tua sala lá, que ele falando, tem perfis muito grandes que falam sobre o mesmo assunto que eu falo, mas uma coisa que eu aprendi é que as pessoas que o pastor Madison vai alcançar, por exemplo, essas pessoas grandes talvez não vão alcançar. Ele tem um nicho, um público ali mais específico. Eu acho que todos nós passamos por isso, né, mano? Cara, todos nós. Uma das coisas que fez girar uma chave na minha cabeça foi falar assim, cara,
eu sou um cara do interior do Maranhão falando de mídia, criatividade, comunicação, entendeu? E eu tô no interior do Maranhão, velho. As coisas aqui chegam por último, entendeu? A internet não é boa, mano, entendeu? Ele já mudou muito ainda. Já mudou bastante. Mas eu sou um cara do interior do Maranhão falando de criatividade e comunicação. Beleza, tem a galera do Sul, é mais fácil, ele pede uma câmera, demora, sei lá, um dia pra chegar. Aqui não, esperar um mês, 15 dias, entendeu? Então, assim, isso mudou a minha cabeça. Falei, cara, eu tenho que falar os meus BO, falar a minha realidade, compartilhar o que a gente passa, entendeu? Sim. E eu acho que falta mais isso. Eu acho que falta a gente exportar isso, colocar isso em prática, né? Exportar, trazer, mostrar, entendeu? Porque senão, cara, a gente fica fazendo um monte de coisa pra nós aqui. Sim, entendeu? Exatamente. A gente vai ter, talvez a gente entre toda numa discussão de, mas é preciso mostrar, mas não é, enfim, gente, aí é uma outra discussão. Mas eu falo de, se eu carrego algo poderoso, se eu sei que eu carrego algo poderoso, por que não compartilhar? Para que mais pessoas se conectem, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas. E pelo menos eu vejo dessa forma, né? Esse é um problema que eu enfrento também, porque, inclusive recente agora, eu tava compartilhando que eu comecei esse seminário. Comecei não, né? Na verdade é um projeto que a gente faz parte. E a gente vai nas igrejas levando esse seminário de estudo bíblico, né? E eu voltei pra Imperatriz tem pouco tempo, tem 6, 7 meses, e aí comecei a divulgar para algumas pessoas, né? As igrejas e tal. Só que eu sempre tive dificuldade de fazer propaganda do meu trabalho, de mim mesmo, e aí até tava conversando com meus pais, um dia eu falei assim, não gosto, parece que eu tô me promovendo, que eu tô me oferecendo e tal. E eles me falaram uma coisa que abriu minha cabeça. Eles falaram assim, olha, você não pode agir assim, porque você sabe que o que você tá oferecendo é bom e vai abençoar a vida deles. Então você não pode se privar de oferecer, porque tem muita gente, como falou aqui, que não sabe o que tá falando, mas tá lá porque ela tem coragem, porque ela dá a cara a tapa. E quem tem algo, quem sabe, quem tá se preparando, tá estudando, tá buscando... Tá investindo. Exatamente. Tem medo de se expor, tem medo de... será que vão achar que eu tô querendo aparecer, que eu tô, enfim, me promovendo? Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Como tu falou, a gente carrega algo e a gente sabe que é bom, que Deus nos deu, então a gente tem uma responsabilidade. E também a gente... É lógico que a gente não tá de maneira nenhuma falando aqui de coisas que a gente não recebe feedback, né? Sim. Eu recebo feedback do que eu faço, o Pedro recebe feedback do que ele faz, você recebe... Então, assim, são pequenos feedback que vão te empurrando pra isso, entendeu? E até um ponto que tu chega e diz, cara, eu preciso me posicionar melhor aqui, entendeu? Preciso falar melhor, preciso me comunicar melhor, preciso fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? A gente vê hoje na internet um monte de coach, um monte de gente, cara, que tem essa coisa. Cara, eu carrego algo, eu vou falar, por que a gente que carrega o evangelho, a boa nova, a mensagem de Jesus, por que a gente não vai fazer também, entendeu? Exatamente. É uma discussão bem interessante, né? Muito. Mas tu citou aí a questão da tua experiência lá na Inglaterra. Cara, de interior do Maranhão pra Inglaterra. Ou melhor, do Pará pro interior do Maranhão pra Inglaterra é um chão, né? Como é que foi isso aí? Então, assim, desde adolescente eu sempre tive vontade de ter uma experiência com missões, né? Nunca imaginei que eu ia me tornar um missionário, Porque né? é a terra dos Beatles, mano. Então, na verdade, não foi planejado. Nunca imaginei. Inglaterra nunca passou pela minha cabeça. O meu sonho, na verdade, era ir pra Austrália. Porque eu acho que todo mundo já teve essa fase, eu acho, né? Do Hillsong, né? Eu acho que nunca passou. Não? Eu e Nova York, né, Valber? Nova York, com Times certeza. Square, a gente quer ver o Jay-Z. Brooklyn. Vai lá, continua. A minha referência na época era o Hillsong, né? Então eu queria ir pra Austrália, fazer a escola da Hillsong e tal. Mas, enfim, aí depois eu fui vivendo, fui caminhando, fui trabalhando, me formei e tal. E um belo dia surgiu a oportunidade de ir pra Inglaterra, né? Um amigo meu que tava lá, foi pra lá primeiro, pra uma base missionária da Jocum, começou a me falar da experiência dele, falou assim, eu acho que tu devia vir pra cá, eu acho que já que tu tem vontade de ter essa experiência, eles têm uma oportunidade bacana. Outras pessoas da nossa igreja já tinham ido, né? Como a Johanna, filha do pastor Nonato, e outras pessoas. Luciano, né? O Luciano, sim. Então, assim, ele me falou dessa oportunidade, eu gostei, orei e falei, Deus, se for pra dar certo, vai abrindo as portas pra eu ir. E foi dando. Deus foi abrindo as portas e eu fui pra Inglaterra. A única coisa que eu sabia é que eu queria ir pra um lugar que falasse inglês, porque desde adolescente eu sou apaixonado pela língua inglesa.
Então, tanto que Desde eu comecei a adolescente tu já praticava? eu aprendia com as músicas, né, com os DVDs do Hillsong e já fiz curso também, mas eu estudava muito em casa, né, pra aprender a falar. Então eu queria ir para um país que falasse inglês, até para eu aprimorar a língua, então a Inglaterra surgiu como essa porta que se abriu e eu aproveitei e fui, foi uma experiência incrível. Lá na Inglaterra, tu teve a oportunidade de exercer tua profissão, de exercer criatividade, nessa área mesmo criativa? Como é que Sim, foi? bastante. Eu lembro que até no começo, quando eu cheguei lá, eu não era ninguém, né? Olha o que Deus sabe. Continua não sendo muita Olha o que coisa. Deus sabe na vida da gente. Não é? Eu sou baterista da Lá do interior Tá do Maranhão. Se aqui eu já não era muita coisa, imagine lá, né? E aí eu lembro, lá na base tinha o departamento de comunicação, né? E eu queria fazer parte, né? E eu me ofereci pro líder lá um dia. E aí ele perguntou assim pra mim, tu já escreve inglês? Aí eu falei, eu tô aprendendo, tô praticando. Aí ele, não, pois quando tu aprender a escrever inglês, tu me procura de novo. Então já jogou um balde de água fria, assim, né? Mas aí depois, com o tempo, né, eu fui ficando lá na base e aí entrei finalmente pro ministério, departamento lá de comunicação. E tive a oportunidade de fazer muitos projetos nessa área, porque foi bem na época da pandemia. Então a base fechou. Todos os projetos que tinham rodando, iam rodar, pararam. Então, assim, ficou tudo muito interno. E nessa base eles têm um estúdio de TV. Então, pra mim, foi, assim, o paraíso, Casou né? ali, Exatamente. deu match, Porque, né? eu já era formado em comunicação, então eles aproveitaram isso, essa experiência, né, aquilo, meu conhecimento nessa área, me chamaram para trabalhar. Então a gente desenvolveu ali em mais ou menos um ano, assim, vários projetos para internet, inclusive, né, porque era o que a gente podia usar na época da pandemia. Então a gente desenvolveu alguns programas de TV envolvendo culinária, Escreveu Bíblia, roteiro. Eu lembro, eu vi isso aí, viu, né? vi no teu Foi. Instagram. Então foi um período bem bacana, assim, trabalhei como assistente de produção, foi bem legal, assim, uma experiência muito né? rica, foi. É isso, galera. Nós estamos aqui já, e Anderson, quase com 40 minutos, né? Meu Deus, sério? Era Nem pra parece. Era pra ser só 30 minutos pra não encher o saco. A gente Nossa. já tá aqui com vai ter que 40 aqui. Pra vocês verem, gente, quando a gente se tromba é assim. A gente começa a conversar e aí, meu amigo, entra todos esses assuntos aí. Por isso que a gente... Mas já que a gente já tá com 40 minutos, teve uma época, só quero aqui lembrar, parece que tu tinha um projeto do Avivamentes, né? Eu lembro disso sim, aí. Tinha. Como é que era mesmo assim, Isaú? Verdade, eu lembro disso aí. Na verdade, era o site, né? Isso foi meu TCC, né? Meu projeto de conclusão de curso, porque no curso de jornalismo, não sei se ainda é assim hoje, mas você tinha a opção de fazer ou monografia ou produzir algo, né? Criar um produto de comunicação. E eu escolhi criar um site de notícias evangélico para Imperatriz. Que não tinha na época. Tem um perfil, né? No Instagram. Cara, deve ter, mas eu nunca mais entrei. Assim, é um projeto que ficou guardado depois. Depois do que eu apresentei o trabalho, ainda cheguei a produzir um pouco, né? Mas acabou não indo pra frente e tal. Era só eu na época. Algumas pessoas acho que chegaram a escrever assim como colaboração também. E a internet na época, o equipamento era outra realidade, Isso. né? Hoje é mais fácil, né? Com o celular você já consegue desenrolar com muita coisa, né? E também assim, eu acho que não era assim, o projeto que Deus tinha pra mim, sabe? Foi uma experiência, foi legal, mas eu sempre soube, assim, lá no fundo, que a comunicação, ela não seria, digamos assim, o guarda-chuva, sabe? Da minha vocação. Ela seria uma ferramenta. Eu sei que a minha vocação é o ministério, Isso é pesado, a missão. Não, e eu tinha um colega de faculdade que ele ficava virado comigo, porque eu falava assim, isso aqui é só uma ferramenta pra mim. Ele odiava quando eu falava isso, porque pra ele era a vida dele, era jornalismo. Mas eu sempre entendi que era pro reino, era uma ferramenta que eu iria usar pro reino. Eu também vejo assim, né? Eu vejo a faculdade de jornalismo, pra mim, assim, como uma coisa a parte ali pra agregar, entendeu? Sim. Porque você já tá fazendo, você já tá se movimentando, né? Então é bem interessante. E tá tudo bem, né? E tá tudo tranquilo, né? Gente, mas é isso aí. Nós vamos se despedir. Esaú, fala aí tuas redes aí pra galera que quiser se conectar contigo, ser teu mantenedor, ajudador, colaborador. Bom, vocês podem me encontrar no @exaú.maia. Lá eu tento compartilhar o máximo possível sobre missão, sobre aquilo que eu faço, né? Sobre a área do ensino, da palavra também.
E é isso aí. Se você quiser saber mais, manda uma mensagem lá, a gente troca uma ideia. Vai ser um prazer conversar com você. É isso aí. Sigam o Esaú lá. PH, tuas redes aí. @PHBreto. E é isso aí. Valber Brown no Instagram. Sigam a Cuscuz Filme. Muito importante você seguir a Cuscuz Filme. Representatividade aí. Exatamente. Totalmente maranhense, nordestina. Do Nordeste para o mundo. É responsável pela nossa produção aqui. Tá ali atrás das câmeras o nosso parceiro Anso, né? Que você já conhece aí do nosso podcast. É isso aí, gente. Valeu. Valeu, Paz, galera. é nóis. Deus abençoe.